galera do Terceirão, né? Vamos aqui dar continuidade à nossa história da República, na Primeira República, como se organizou todo esse processo agora pelo viés, né, do povo em si. Como foi essa aceitação e, em especial, como foram as primeiras manifestações contrárias a essa imposição de um discurso republicano, né, que se perpassa de 1889 a 1930. Então, vamos lá. A temática que a gente vai trabalhar hoje são as revoltas na Primeira República. Eu não vou focar em todas, vou fazer uma apresentação panorama dessas revoltas no geral, mas eu vou escolher duas, a Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina, por mostrar uma plenitude dos viés, daquilo que era exigido e do que eles estavam, de certa forma, manifestando. Aqui nós vamos trabalhar a ideia, né, da República dos Excluídos, que são aqueles que vão ser colocados fora dessa república. É uma república que significa coisa do povo, mas que na prática a gente vai ver que a grande maioria da população é excluída, ela não é convidada a ser participativa e atuante nessa república. No geral, quem vão ser excluídos, né? A grande maioria da população, né? São os pobres, são os trabalhadores do campo, são os operários que não têm direitos, né? Trabalhistas. A gente tem também os mestiços, né? Os negros, que vão estar em subempregos, com condições mínimas de sobrevivência e tendo até uma perseguição, né? No sentido de que até as práticas culturais da etnia negra, elas vão ser proibidas, consideradas crimes, como a prática da capoeira. Então, a gente tem aí uma percepção, a partir da aula de hoje, que essa república ela vai ser extremamente excludente, ela não vai ser totalmente pública, muito menos de todos. Então, vai continuar sendo uma república elitista, voltada para apenas a classe dominante, e que todos os outros vão participar na medida do que vão ser permitidos, mas sempre como, por exemplo, por meio de um voto de cabresto, algo bem próximo a isso. Eu dividi aqui em dois viés, tem as revoltas que vão se dar no âmbito do campo e as revoltas que vão se dar dentro da cidade. Nós temos a Guerra de Canudos, aqui é o período do conflito em si, 1896-1897, vai acontecer, né, no sertão nordestino, mais especificamente no interior da Bahia. Guerra do Contestado. A do Contestado, o nome vem porque era uma terra disputada entre Santa Catarina e Paraná, uma terra fronteiriça. Os operários, eles vão ter... os operários que trabalhavam na construção da ferrovia, eles vão perder emprego, então eles vão ficar vagando e vão começar a tomar posse de algumas terras, tá? E a partir daí vai ter esse conflito, todos guiados por um líder, João Maria, e, claro, aqui vai ser usado da Força Militar, o Exército Brasileiro, e até aviões vão ser utilizados para bombardear, né, os rebeldes, né, que eles chamavam, os insatisfeitos com a República. O cangaço é um movimento até que bem conhecido de banditismo, eles assaltavam as cidades, assaltavam as pessoas ricas também, cobravam impostos, eram extremamente violentos, lutavam, né, com os volantes, que é a polícia. Temos como principal nome Lampião, que ocorreu no final do século XIX, início do século XX, dentro da estruturação dessa Primeira República. Os últimos bandos vão ser por volta de 1940 e eles vão ser totalmente dizimados pela República, que já vai ser aí no governo de Getúlio. Cidade, nós temos a revolta da vacina. Sim, no Brasil tem uma revolta que as pessoas não aceitaram tomar uma vacina, mas não vamos explicar porque não é tão simples assim. Não é simplesmente porque não queriam tomar a vacina. A gente hoje tem consciência de que a vacina é uma coisa boa, mas eles não tinham, tá? Revolta da Chibata, também na cidade do Rio de Janeiro. A Marinha, os marinheiros vão tomar navios. Percebo que a Marinha, ela sempre vai estar mostrando essa insatisfação em relação a essa república. E em 1910, a maior parte dos marinheiros, eles eram mestiços ou negros, eles eram punidos por algumas insubordinações com chibatadas. Então, eles percebiam aí, né, um resquício muito forte da escravidão, já que a escravidão já tinha acabado, e os marinheiros vão tomar alguns navios, vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro.
No final das contas, os marinheiros são acalmados, alguns vão ser presos, e, enfim, a revolta acaba com a violência dentro da marinha. Já não pode mais se utilizar a punição de chibatadas. Movimentos operários, aqui a gente vê, né, no início do século XX, a chegada de muitos imigrantes. E eles vêm de fábricas europeias, e as fábricas europeias já possuíam direitos trabalhistas, toda uma estruturação do trabalho que no Brasil não existia. Então, eles vão vir com ideais anarquistas, logo, logo vai chegar aí o Partido Comunista no Brasil, em 1922, e vão começar a tomar as ruas, as fábricas, né, vão entrar em processo grevista, partidos operários, e a gente tem uma grande greve em 1917. Então, é um pouco desse panorama, né, que nós temos. Essas são as grandes insatisfações dessa república. E aí vamos agora ver as duas revoltas, né, uma do campo e uma da cidade. A Guerra do Canudos. Na verdade, o Arraial de Canudos, eles, né, os canudenses, davam o nome de Belo Monte. Mas como foi o nome que foi expresso oficialmente, vamos utilizar esse nome de Canudos, tá? O que acontece? Em 1893, um homem normal, né, perdeu tudo por causa de dívidas. Ele era um rábula. Rábula é uma espécie de advogado dos pobres. Ele não tinha formação, mas defendia as pessoas em alguns momentos em relação à justiça. E aí, Antônio Vicente Mendes Maciel, ele vai perder tudo e vai começar a vagar. Vai perder mulher, tudo que tinha. E vai começar a vagar pelo sertão. Ele é cearense, vai chegar até a Bahia, usando uma espécie de bata, barba longa, um cajado, né, que ele segurava e andava perambulando por todo o sertão. Diante dessa situação, ele vai começar a falar um discurso que vai ter adesão de muitos nordestinos. O que vai acontecer? Ele vai expressar que está errado essa forma de religião agora, que o casamento religioso não serve, porque a gente sabe que a república é laica. Ele vai dizer, né, que as pessoas precisam ter uma condição de sobrevivência. E aí vão ter adeptos que vão se unir ao conhecido Antônio Conselheiro, né? O nome que ele ficou conhecido foi esse. E vão expressar a ideia de que é preciso encontrar uma terra, uma espécie de terra prometida, em que as pessoas pudessem ter liberdade, que as pessoas pudessem ter um alimento adequado. Nesse processo, eles vão chegar até uma fazenda meio que abandonada de Canudos. E lá vão começar a montar o seu arraial. Dizem isso em 1893. Pelos números que tentam se contabilizar, foi em torno de 15 a 30 mil pessoas que chegaram a aderir a Canudos e deixaram seus trabalhos, sua situação que existia e foram para esse arraial. E aí, quais são as grandes motivações que levam as pessoas a se unirem a Antônio Conselheiro? Fome, condições de trabalho, né, total exploração, sem receber quase nada em troca. Tem a questão do voto de cabresto, né, que muitos eram obrigados, forçados e até chegavam a apanhar para votar em determinados candidatos. Então, nós estamos vivendo toda essa situação que leva as pessoas a se sentirem acuadas diante dessa república. Tem uma questão religiosa também, em que aí se tem uma necessidade de experienciar a religiosidade realmente do sertão, não o que vinha oficialmente sendo ditada pela própria república. Eles diziam que estava errado esse negócio de república laica, afastada de religião. Então, na prática, eles não estavam disputando ou discutindo, querendo implantar um novo governo. Eles só queriam se juntar para sobreviver. Por quê? Tudo que tinha dentro de Canudos era coletivo, né? Vocês podem observar que são canudenses, né? Olha a casa simples, né, que eles possuíam. Aqui dá para ver que até as vestimentas deles são bem simples. Tudo era muito simples, mas tudo era muito bem dividido, bem organizado. E todos tinham direito a tudo. Tinha uma igreja em que eles tinham, né, seus cultos religiosos, comandados por Antônio Conselheiro. Então, esse movimento também é conhecido como um movimento messiânico, porque tem um líder que se autoproclama aquele que fala em nome de Deus, que fala de salvação para essa população que está marginalizada dentro da República. Com o passar do tempo, eles passaram a
de certa forma, oferecer um risco à República, porque eles não pagavam imposto. Tem um fato que é um estopim para o início da guerra realmente de Canudos, em que eles veem afixado no órgão público, nas cidades próximas a Canudos, os impostos que seriam pagos. Diante disso, eles rasgam, né, os canudenses rasgam esses impostos, né, essa lista de impostos, e dizem que não vão pagar. E aí tem muitos trabalhadores rurais que estão fugindo também, então tá faltando mão de obra na região da Bahia, e tudo isso levou ao quê? Que fosse organizada 4 expedições para acabar com o perigo dos canudenses, que começaram a ser chamados nos jornais oficiais de fanáticos, né? Fanáticos, de monarquistas, de religiosos e por aí vai. Tá? Os mais variados termos eram utilizados para eles, e eles só estavam querendo ter sua vida simples e sobreviver. Foram feitas 4 expedições. A primeira expedição, ela foi rapidamente encerrada, acabada, porque os canudenses já estavam se armando, já estavam prevendo essa possibilidade de um conflito, e eles fizeram a tática de guerrilha. Então, eles pegaram de surpresa, eles conheciam a região, de surpresa o exército, o pequeno destacamento do exército que foi enviado para derrubar Canudos. Então, primeira peia para o exército, né? Os canudenses venceram, né? Uhul! Aí veio a segunda expedição, já um pouco maior, mas também os canudenses, ó, peia neles, né? Peia neles. Taca no exército. A terceira expedição veio toda metida aí e tal. Tinha o comandante César, que era o grande comandante do exército, e todo mundo se confiando nele. Chega na hora do pega-pra-capado, vamos ver. Ele é um dos primeiros a morrer, esse comandante César, e o exército fica desorganizado e a galera foge novamente. Terceira peia, né? Terceira vez que os canudenses vencem. E aí, a quarta expedição, realmente vem o Exército Federal. Antes era apenas destacamentos do Exército da Bahia. O Exército Federal rende com força mesmo, rende com a violência. Aí eles vêm com dinamite, quase 6.000 homens. E o presidente do Brasil, Prudente Moraes, tinha ordenado que tinha que destruir essa revolta, essa rebelião da República, silenciar. E a ideia era incendiar o arraial e matar quem estiver lá dentro. Se não se entregasse, matava todo mundo. E aí a quarta expedição foi extremamente violenta. O que vai acontecer, né, com a quarta expedição? O que nós temos? Antônio Conselheiro vai em meio aos incêndios, né, vai ter as dinamites vão ser lançadas sobre o arraial. Eles vão viver todo esse processo. Antônio Conselheiro, ele vai morrer. Não se sabe exatamente o que levou ele à morte, mas não foi nenhuma relação assim direta com a guerra, ou seja, não foi por causa de bomba ou bala, não, tá? Ele morreu de morte morrida, como a gente diz. Provavelmente por causa de um jejum prolongado que ele fez, né, que é relatado que ele fez para que os canudenses vencessem. É uma forma de punição, de mortificação, para que os canudenses vencessem a batalha, já que ele mesmo já tinha proclamado que essa batalha era muito difícil. E aí ele morre, para vocês terem ideia, depois que o exército consegue vencer, eles vão vencer essa batalha, vão massacrar os canudenses, eles vão atrás de onde está enterrado Antônio Conselheiro, tiram uma foto do corpo, nem quis botar aqui, porque é bem complicado ficar vendo essas cenas, e arrancam a cabeça dele para estudar, para analisar, leva para hospitais da Bahia para ver o que ele tinha na cabeça dele para fazer todo esse processo. Uma coisa assim bem mórbida, né? Diante disso, os canudenses eles resistiram quanto puderam. Aqui essa imagem também é uma foto verídica do período. Esses que estão aí sentados, vocês estão vendo que estão desarmados, estão acuados, estão assustados, são aqueles que vão se render antes do incêndio total, né, de Canudos. Sobrou pouquíssimo. Hoje ainda tem, né, os monumentos, né, vamos dizer assim, de Canudos, mas poucas coisas restaram. Só aquilo que realmente não incendiou. E vocês observam que ninguém está armado, dá para ver que a maioria são mulheres e crianças. E essa foto são de pessoas que estão mortas hoje. Claro, né, professor? Passou tanto tempo, eles foram mortos quando se entregaram.
Logo depois que foi tirada essa foto, foi decretado que todos deveriam morrer. Gente, isso é um crime absurdo em guerra, tá? Matar pessoas que se renderam, matar pessoas que estão desarmadas, isso não existe. Mas a nossa república, isso existe. A nossa república está manchada de sangue. E sangue de pessoas inocentes, que estavam só querendo comer, se alimentar, ter liberdade de se expressar, tá? Então, essas pessoas foram mortas. Euclides da Cunha escreveu o livro Os Sertões. Esse livro, ele, na verdade, foi como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, com a intenção de colocar e analisar o que estava acontecendo. Euclides da Cunha era totalmente favorável à República e achava que a guerra era válida, chamava até os canudenses de fanáticos, mas quando ele chegou lá, que ele viu a situação em que eles estavam inseridos, ele viu a miséria que essas pessoas estavam, viu essa cena de que eles foram mortos, degolados, ele vai perceber que na verdade está errada essa República. E ele vai colocar, né, num dos trechos, né, finais do seu livro, isso aqui: Canudos não se rendeu. Exemplo único de toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Canudos caiu. A República mostrou que vem a ferro e fogo realmente ferir todos aqueles que não querem se enquadrar dentro desse processo. Agora a gente passa para a segunda revolta, que a gente vai analisar pormenorizado, né, de forma pormenorizada agora. Revolta da vacina. É um tema bem engraçado para nós até, mas a galera realmente estava desinformada de toda a situação. Então, vamos primeiro entender como estava o Rio de Janeiro, que é a capital federal, é a capital do Brasil, nesse momento. Rio de Janeiro, no início do século XX, está passando por umas circunstâncias até que internacionalmente é reconhecido como uma cidade sem higiene, sem condições sanitárias de sobrevivência. Então, o presidente do Brasil, nesse período, Rodrigues Alves, quando ele assume em 1902, ele vai propor reformas à cidade do Rio de Janeiro, para que pelo menos o Rio de Janeiro sirva de exemplo, né, para os estrangeiros de como aqui o Brasil tudo é belo. E aí, o que vai acontecer? O Rio de Janeiro, no início do século XX, está com a explosão demográfica. Várias pessoas vão se direcionar para fazer um êxodo em relação ao Rio de Janeiro, com a intenção de ter emprego, né, moradia, enfim. Vai dobrar a população do Rio de Janeiro no início do século XX. A cidade não está preparada para isso. E essa população, então, vai morar em locais totalmente inadequados, chamados cortiços. São prédios pequenos, né, de 3 andares, mais ou menos, com quartos e que era um banheiro por andar, isso quando não, era um banheiro para o prédio inteiro, em que as pessoas se aglomeravam em pequenos quartos com toda a sua família e, claro, ali proliferava várias doenças e eles ficavam nesses locais porque eram mais próximos e também mais barato, né? Mais próximo dos seus trabalhos. A maior parte da população era desempregada ou em subempregos. Então, a gente vê uma situação aí incontrolável que precisa de um apoio, né, realmente do governo para que saiam dessa condição de miséria. Resultado, o governo não vai estar nem aí e, pelo contrário, vai mandar derrubar os cortiços para modernizar a cidade. Um dos cortiços, né, que era um símbolo, né, dessa resistência, é o Cabeça de Porco. E esse cortiço foi derrubado, ele tinha quase 4.000 moradores. E as pessoas vão ficar desabrigadas. Simplesmente não vão ter nenhum processo de indenização por ter perdido, né, o seu local de morada, ou vai ter um local específico para se dirigirem. Não! Se vira, povo brasileiro, se vira. Vocês que se lasquem, mas saiam do centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui vai ser um lugar belo, aqui vai passar avenidas largas, então saiam daqui. E aí a galera faz o quê? Sobe morros, começa a formação das favelas, vão morar às margens de rios, correndo risco de alagamentos.
em situações ainda mais precárias. E tudo isso vai agravar o quê? A questão da saúde da cidade. Existiam 3 grandes doenças assolando a cidade do Rio de Janeiro e também outras cidades brasileiras. Rio de Janeiro é porque era uma cidade muito populosa. Tinha a febre amarela, peste bubônica, causada por ratos, né? E a varíola. E aí o presidente do Brasil, ele vai chamar Oswaldo Cruz, esse sujeitinho aqui, ó, da charge, para ser uma espécie de ministro da saúde, né? Ele cuidaria da saúde pública. E aí Oswaldo Cruz, realmente um médico renomado, ele vai começar a fazer algumas atitudes que a população entendeu como o quê? Autoritarismo republicano. De que forma? Primeiro, ele vai fazer umas brigadas, mata mosquito. Ele vai compreender que o mosquito é aquele que vai provocar febre amarela. E para evitar essas mortes por essa doença, já que não tinha cura, ele começou a mandar a polícia, né? Oswaldo Cruz mandou a polícia invadir as casas para que houvesse aí um fim, né, dos focos de mosquito. Do mesmo jeito que hoje tem a dengue, né? O agente da saúde não vai na nossa casa, olha tudo. Nesse período era feito também, só que o agente da saúde era violento, geralmente era a própria polícia. Então as pessoas estavam se sentindo invadidas. Pô, me expulsaram do centro, tô morando longe do meu trabalho, isso quando eu tenho trabalho. Estão entrando na minha casa de forma autoritária, tá ficando difícil viver nessa República Brasileira. Aí foi feito depois uma caça aos ratos, porque é o que causa a peste bubônica, é a conhecida peste negra. E como eles não estavam conseguindo fazer essa caça aos ratos, né? Então, enquanto o governo foi criado uma campanha de venda aos ratos, né? Entregue aos ratos para o governo e receba um beneficiamento econômico. Aí deu, não era muita coisa, gente. É como se fosse coisa de R$1, algo bem irrisório, economicamente falando. Mas brasileiro é bicho esperto. No meio da desgraça, ele tira uma ideia. Pois é, a galera começou a criar ratos, nem preocupados com esse negócio de saúde. Começou a criar ratos, fazenda de rato, isso mesmo, para vender rato para o governo e a partir daí comprar seu alimento. Então tinha a profissão agora de criador de ratos. Como o governo se deu conta disso, claro, acabou proibindo, acabou com esse projeto aí de comprar ratos. Mas enfim, brasileiro, ele sempre dá uma aula de como sobreviver nas piores condições, tá? E a doença da varíola. A varíola era passada de pessoa para pessoa, então é altamente contagiosa. E aí já existia a vacina da varíola testada na Europa, só que no Brasil ainda não tinha chegado nada do tipo. Varíola é uma doença extremamente dolorosa, cria pústulas como se fosse verrugas com pus, e a pessoa morre, não tem jeito. Em uma semana a pessoa tá morta, poucos conseguem sobreviver. Resultado, estava morrendo muita gente de varíola. Os barcos não queriam mais nem atracar na cidade do Rio de Janeiro, porque quando atracavam acabavam contraindo varíola e os tripulantes, e isso levou a um processo complexo aí para a história do Brasil. Resultado, foi garantida aí a vacinação obrigatória. E aí a população começou a ver as discussões entre políticos, jornalistas, um a favor da vacinação e outros contra. O fato é, a vacinação obrigatória garantiu o quê? Que a polícia ia entrar nas casas, iam pegar braços e pernas, aí o pessoal... pegar o braço da minha mulher? Jamais! Né? A gente está falando do início do século XX, isso seria um atentado ao pudor. Já que se uma mulher mostrasse o tornozelo, já era o suficiente para ficar... que mulher da vida! Resultado. A galera, por causa das reformas urbanas e essa vacina, foi pra rua. Quando eu digo galera, porque é galera mesmo. Aqui tá a cena. Nós não temos líder, não temos nada. Não sabe nem quem foi que liderou esse negócio. Do nada, a galera deu a lei da vacinação. A galera foi pra rua, começou o quebra-quebra. E durou quase 10 dias essa confusão na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas com pau, pedra, fogo, que tinha na mão, enxada, quebrando tudo, invadindo lojas, virando bonde. Aí teve que a polícia atuar de forma direta. Alguns foram presos, exilados, tirados da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. Foram alguns levados até para Ilhas da Cobra, que é no Rio de Janeiro, e também para Fernando de Noronha, que eram locais de exclusão e de prisão. E diante de toda essa circunstância, de toda essa estrutura, o que a gente percebe? Né? Que a República não teve o cuidado de
primeiro informar a população de como aconteceria essa vacinação, porque a população pensou que ia ser assassinada com esse negócio que estavam colocando, era varíola nas pessoas. Logo era com uma espécie de estilete, né? Uma injeção. No local ficava ferida muito parecida com a própria varíola, né? Porque a vacina é isso. É inocular parte não mortal, vamos dizer assim, do vírus. É um vírus atenuado para que a pessoa gere os seus anticorpos. E o pessoal não entendeu nada disso porque ninguém informou como é que seria. E aí o resultado, para acalmar os ânimos, foi a revogação da vacinação obrigatória. Só que foi uma revogação, tipo, mais ou menos. Ficou obrigatório. Se você fosse assumir um emprego, tinha que dizer que estava vacinado, né? Tinha que dizer não, tinha que mostrar um papel, um comprovante. Fosse casar, só casava com comprovante de vacinação do casal. Se fosse matricular um filho numa escola pública, tinha que mostrar a comprovação. Então, tudo isso levou a um processo, né, que desencadeou uma revolta de não tão grande proporção, mas uma revolta de cunho totalmente popular, sem interesse de assumir poder ou derrubar a república, nada do tipo, que mostrou um pouco dessa insatisfação da população. Essa é um pouco do outro olhar sobre a nossa república, a república vista de baixo, vista a partir do olhar dos populares, que não foram convidados a participar plenamente da república. Então, galera, até a próxima, tá? Deixa aí seu like, se inscreva no canal e vamos estudar, viu? Vamos estudar, porque tá chegando aí para nós o Enem, então vamos em frente.